E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula sobre lógica para programação com Java? Nesse vídeo, eu quero te apresentar os vetores. Já ouviu falar de vetor? Eu sei que o pessoal em sala de aula, quando ouve essa palavra vetor, já se desespera, porque começa, cara, como é que isso funciona? Não entendo, é muito complexo. Você vai ver que é super fácil trabalhar com vetor. Imagine se você tivesse um gaveteiro, né? Um gaveteiro, uma estante, algum lugar com várias prateleiras ou várias caixas, uma do ladinho da outra, uma empilhadinha em cima da outra, aonde em cada uma dessas caixas você vai guardar um único valor. Imagine então que essas caixas, né, ou essas gavetas, elas vão sempre receber valores do mesmo tipo. E para que a gente consiga acessar elas, elas vão possuir um endereço que chamamos de índice. É dessa forma que o vetor funciona. Ele vai ter sempre um único tipo de dado ali dentro, cada caixinha, cada gaveta vai receber apenas uma informação e ela é acessada através de um índice, através de uma numeração que indica qual o endereço dessa caixinha. Preparados então para ver isso na prática? Vamos lá! Vamos tentar entender como funciona um vetor na prática. Eu coloquei aqui no Excel dois exemplos para você poder visualizar o que vem a ser um vetor. Você pode imaginar o vetor como sendo um armário, né, um gaveteiro com, né, uma determinada quantidade de gavetas, nesse caso aqui eu coloquei 5 gavetas, ou uma estantezinha ali com 5 prateleiras, né, ou uma única prateleira com 5 divisórias. Isso aqui eu estou imaginando que eu estou criando um vetor de 5 posições. Então vai aí a primeira regrinha. O vetor, ele sempre vai ter um tamanho pré-definido. Então sempre que vamos começar a popular um vetor, né, quando criamos ele, vamos dizer qual o tamanho desse vetor. Outra coisa importante é que esse vetor, ele sempre vai ser criado para receber um determinado tipo de elemento. Por exemplo, se você quer colocar números nesse vetor, você vai criar um vetor ou de inteiro, né, um int, ou um float. Opa, float não é inteiro, né, gente? Vamos lá. Vai ser de um int, ou short, ou byte, ou long, ou valores monetários, né? Pode ser um float ou um double, ou eu posso colocar um único caractere, que poderia ser um vetor de char, ou palavras, que pode ser então um vetor de string. Mais para frente você vai entender que dá para trabalhar também com object, mas isso é outra história. Vamos fixar agora essa ideia básica de como funciona um vetor, que é o que você vai utilizar em lógica para programação. Então o vetor ele sempre tem um tamanho pré-definido e eu já tenho que dizer que tipo de elemento ele vai receber. E é claro, eu tenho que dar um nome para esse vetor. Mais interessante, vamos dizer assim, o que mais é utilizado é sempre colocar o nome do vetor com algo que indique o que ele está recebendo e esse nome sempre no plural. Por exemplo, se eu tiver aqui um vetor para receber a idade de várias pessoas, eu vou ter um vetor de idades. Eu vou dizer qual o tamanho desse vetor, vou colocar o tamanho dele entre colchetes. Então, nesse caso aqui, eu tenho um vetor de 5 posições, né? Tanto faz se ele está aqui na vertical ou na horizontal, vai ser um vetor de 5 posições. E como eu estou falando de idades, ele vai ser um vetor de inteiros. Então, essa é a forma que você declara um vetor. Ele vai ser um vetor de inteiros com o nome idades de 5 posições. Né? Aqui 5 posições, é claro que depois na hora de escrever no código muda um pouquinho a forma, mas a ideia é essa. Outra coisa muito importante para você saber, como é que eu sei em qual caixinha, né, dessas aqui eu vou colocar o valor no meu vetor. Todo vetor, ele tem por padrão, por isso que usamos esses colchetes, um índice para saber em qual posição do vetor está o elemento que eu estou inserindo ali dentro. Todo o índice do vetor, né, ele sempre, né, o vetor sempre vai começar com o índice na posição 0. Se eu começo com o índice na posição 0, você vai ver que eu não vou ter aqui um vetor com índice, né? Se meu vetor é de 5 posições, eu não vou ter um vetor com índice 5. Por quê? Como ele começa da posição 0, eu sempre vou dizer que o índice do vetor ele vai ser igual ao tamanho do meu vetor menos 1, né? Porque ele começa de 0
e vai até o 4, eu tenho 5 posições. Da mesma forma, se eu for colocar os índices no meu vetor aqui, né, pensando nesse vetor aqui de forma horizontal, também ele vai ficar vai começar do 0 e vai até o 4. Então, eu tenho aqui um vetor de 5 posições, né? No caso aqui, estou com 2 vetores de 5 posições, só com um desenho num formato diferente, porque para algumas pessoas é mais fácil visualizar ele na forma vertical, para outras na forma horizontal faz mais sentido. A forma de popular ele vai ser a mesma forma. A hora que eu falar que eu vou colocar algum valor para esse meu vetor idades na posição 2, né? Se eu colocar aqui a idade 15 anos, ele vai estar aqui na posição 2, ou se fosse esse valor, estaria aqui na posição 2. Isso não muda. Vamos ver aqui no código como isso fica. Como que eu declaro, então, um vetor dentro do Java? Aqui eu já criei, então, o nosso pacote da aula 2, criei aqui uma classe chamada exemplo vetor, já tenho aqui o meu método main, né, que ele pode ser declarado ali no início, na hora que a gente declara, né, constrói aqui a classe, e vamos ver aqui agora, então, como é que eu declaro o vetor. Como eu falei, meu vetor vai ser um vetor chamado idades, que vai ser do tipo inteiro. Então, vai ser um int chamado idades, e eu coloco os colchetes para que o meu compilador entenda que eu estou falando de um vetor de inteiros. Depois eu vou dizer que esse vetor, para eu conseguir fazer a construção dele, eu tenho que dizer qual o tamanho, né? Como é que vai ser? Eu vou ter que criar uma instância de um vetor de inteiros com um determinado tamanho. Para isso, eu uso a palavra reservada new, digo qual o tipo novamente, o tipo tem que corresponder ao tipo que eu coloquei aqui no início, então se é int, aqui vai ser int, e aqui eu coloco novamente os colchetes dizendo qual o tamanho do meu vetor, que nesse caso é 5. Feito isso, vou colocar valores para dentro desse vetor. Aqui só mais uma curiosidade, tá? Se você tivesse declarado um vetor dessa forma aqui, ó, com os colchetes antes, tá? Vou chamar aqui só de números para não ficar com o mesmo nome no meu vetor. New int. Vou colocar aqui um outro tamanho qualquer. Então, vejo que eu posso colocar os colchetes após o tipo ou após o nome do vetor, tá? Isso aqui o compilador vai entender da mesma forma. Eu prefiro usar dessa forma aqui, porque dessa forma, sempre que você for manipular seu vetor, você sempre vai precisar do nome dele e qual o índice que você vai trabalhar. Por isso eu prefiro colocar, então, o colchete após, tá? Mas dessa forma aqui também estaria correto. E agora, para popular o meu vetor, vou chamar o meu vetor idades, vou dizer em qual posição quero colocar um determinado valor. Então, se eu falei que o meu vetor começa da posição 0, coloquei o primeiro valor lá na posição 0. Vou colocar aqui o segundo valor na posição 1. Preciso ficar fazendo na sequência? Não. Posso pegar aqui, ó, pegar minha última posição do vetor, que eu falei para vocês que é a posição 4, colocar aqui 25, vamos pegar aqui uma outra posição aleatória, vamos pegar aqui a posição 3, 17, e faltou somente a posição 2, que ainda não havíamos colocado nenhum valor, vou colocar aqui 18. Perfeito, construí então aqui meu vetor, tem as 5 posições, coloquei ali os valores, não necessariamente na ordem, na sequência correta. Se eu fizer isso aqui, ó, idades, e chamar aqui posição 5, que eu falei para vocês que ela não existe. O que acontece? Veja que o compilador aqui, ó, ele não dá erro nenhum. Por quê? Ele simplesmente está atribuindo valores a um determinado índice, porém, vejam que se eu pedir para ele mostrar esse valor, né, eu vou usar aqui um system.out.println, pedindo para ele mostrar o que tem aqui dentro de idades na posição 5. Veja o que vai acontecer aqui a hora que eu compilo isso aqui. Veja que ele aqui, quando eu escrevi o código, não deu erro nenhum, né? No caso aqui, na hora que eu compilei, não deu erro, mas na hora de execução, ele falou o que para mim, ó? O índice 5 não existe para um vetor de tamanho 5. Se eu tivesse mudado esse cara aqui para 4, vejo que aqui o 4 era 25, porém, olha o que ele vai mostrar aqui para gente. Vamos aqui mandar me imprimir novamente. Ele mostra 29. Por quê? Eu tinha colocado aqui que o meu idades 4 era 25, porém aqui eu disse que idades na posição 4 recebeu 29, ele sobrescreveu, por isso que ele mostra o último número que foi apresentado.
Então, cuidado quando, né, popular o seu vetor. E agora, uma outra coisa interessante. Se eu quiser mostrar todos os elementos do meu vetor, um a um, eu quero mostrar ali na ordem correta. Então, o vetor na posição 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3 e na posição 4. Vamos salvar e executar. Ele mostrou ali, ó, 12, 19, daí veio aqui para o 2, que é 18, o 3 é 17 e depois o 25. Então, ele mostrou agora na sequência correta. Percebam que aqui nós estamos criando uma repetição de código. Quando temos repetição de código, podemos trabalhar com uma forma de mostrar a repetição. Lembra que a gente já viu a estrutura de repetição, que nesse caso aqui para vetores nós utilizamos o for. For o quê? Declaramos aqui dentro, vamos ver aqui a estrutura passo a passo do for novamente, né? Nós declaramos primeiro uma variável inteira aqui dentro do for, que essa variável vai servir para a gente contar quantas vezes ele passa dentro desse for. Então, ele sempre começa do 0, que por coincidência o nosso índice também começa com 0. Por isso que usamos o for para trabalhar com vetores. Depois disso, eu digo que enquanto esse meu i for menor que 5, que é o tamanho do meu vetor, veja que eu estou utilizando esse tamanho, então enquanto que ele for menor que 5, eu mando ele incrementar esse meu i. E o que eu faço dentro desse for? Eu pego essa mensagem aqui e jogo aqui para dentro, né? A gente pode agora eliminar esses carinhas aqui. E o que vai acontecer se eu deixar essa mensagem exatamente dessa forma aqui? Olha o que ele fez, 12, 12, 12, 12. Por quê? Porque eu disse que eu quero imprimir o índice 0. Então, ele fez 5 vezes o índice 0. Não é isso que eu quero. Eu quero que a cada interação que ele faça aqui, ele mude essa variável i, né? Ele mude, no caso, o índice do meu vetor, que eu posso utilizar, então, a variável i como essa mudança. Porque a primeira vez o meu i está valendo 0, então ele vai pegar o meu idades, né? O meu vetor na posição 0, e assim ele vai até a posição 4. Então, vamos executar aqui. Mostrou ali, então, do 0 até o 4, sendo que o 4 é o 25, 25 fechou. Outra forma que eu poderia fazer representação aqui, se eu quisesse fazer assim, ó, eu posso colocar enquanto meu i for menor que 4? Posso colocar. Só que olha o que acontece aqui. Ele foi até o índice 3, porque quando ele chegar aqui, que ele interar para 4, 4 não é menor que 4, então não dá certo. Nesse caso aqui, quando você usa exatamente o número final dos teus índices, lembrar de sempre colocar, né, o sinal de igual. Olha aqui só o que ele está fazendo aqui, se for para a gente só olhar aqui no nosso Excel para ajudar a entender aqui, ó. O que eu fiz, vamos até apagar esse número aqui, o que eu fiz nessa parte aqui do código aqui, ó, quando eu fui colocando valores, tá? Eu coloquei ali, ó, o índice 0 recebeu 12, no índice 1 recebeu 19, no índice 4 ele recebeu 25, no índice 3 ele recebeu 17, no índice 2 ele recebeu 18. E a hora que ele imprimiu aqui foi ali a 12, 19, 18, 17, só não está o 25 porque aqui eu tinha, né, não tinha colocado esse sinal de igual. Com o sinal de igual agora, ele aparece o 25. Tá? Então, esse cuidado a gente tem que ter aqui na hora de colocar os índices. Outra forma bastante utilizada aqui no for, quando trabalhamos com vetor, é utilizar o nome do vetor, ponto, length, que ele pega o quê? Exatamente o tamanho do vetor. Esse idades.length, ele vai lá e captura esse valor aqui, e ele vai fazer, então, a mesma coisa, ele vai conseguir imprimir ali da mesma forma. Então, usar idades.length, ou aqui no lugar do idades.length, usar o valor 5, vai funcionar da mesma forma. Ah, professora, e se eu colocar aqui, por exemplo, né, que eu tinha colocado antes aqui, ó, eu tinha colocado aqui idades na posição 5 e tinha colocado aqui um valor qualquer para ele. Vamos executar aqui novamente. Aqui, ó, ele já reclamou que não existe esse idades na posição 5, né? Ele tentou fazer, ele tentou chamar. Veja que aqui quando ele iterou, né, que aqui o meu idades ele só foi, né, até a posição 5 e ele disse assim, ó, desculpa, mas o índice na posição 5 não existe porque o teu vetor só tem 5 posições e ele gera um erro aqui no código. Então, não coloquem um valor maior. Sempre que aparecesse
valor aqui, né, esse erro sobre índice, dê uma olhadinha aqui sempre se você não extrapolou a quantidade de índices que vocês, né, a quantidade de elementos do vetor de vocês. Da mesma forma aqui, vamos colocar aqui um valor maior aqui, e vamos ver aqui o que acontece se colocarmos um valor maior. Veja que aqui, eu coloquei um valor maior, ele imprimiu até o índice 4, que é o que a gente tinha, os 5 elementos, e fora isso, ele mostrou ali que quando ele já chegou no índice 5, ele já não conseguiu mais executar, porque não existe o índice 5. Então, isso aqui é um outro probleminha que pode acontecer. Outra coisa que eu falei para vocês, então, eu disse que a gente aqui não vai poder trabalhar, então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com um valor aqui double, ou se fosse um valor float, ele não vai aceitar, porque ele é um vetor de inteiros. Se eu tentar colocar aqui uma string, ele também vai reclamar, né? Nem vai deixar aqui, já vai dar erro aqui no código da gente, dizendo que ele não aceita. Se eu colocar aqui, né? Se eu dissesse que esse 2 aqui é um byte, né? Se eu estou pensando assim, que ele é um byte, não vai interferir, porque 2 ainda está dentro de um elemento aqui do tipo inteiro, então ele não interfere, é a mesma coisa se fosse um short. Porém, se eu colocar algum valor aqui tentando representar um long, né, colocando aqui a letra L no final para representar um long, ele também não vai aceitar, porque estamos falando aqui de um vetor do tipo inteiro. Porém, se eu colocar aqui um char, percebo que ele não deu erro. E olha o que acontece aqui ao executar. Vamos abrir aqui. Veja que aqui, ó, que era o nosso índice 1, esse carinha aqui. Veja que ele mostrou aqui, ao invés de ele imprimir o S, ele mostrou o número 115. O que significa esse número 115? É que quando a gente trabalha com o char, ele consegue buscar o valor dele correspondente na tabela ASCII. E o S minúsculo na tabela ASCII corresponde ao 115. Mas cuidado, então, para não colocar, porque isso aqui não seria um valor, né, relacionado à idade. Então, só cuidar para não colocar um valor que não corresponde ao que estamos trabalhando aqui dentro do nosso vetor. Uma última curiosidade aqui também, né, que fizemos a inserção dos dados 1 a 1, porém a gente poderia ter feito aqui, ó, a inserção de dados utilizando aqui a nossa classe scanner, né? Vamos criar aqui rapidinho o nosso scanner, passando um system.in. Então aqui, criando a classe scanner, eu posso declarar aqui qual é o tamanho do meu vetor, que eu tenho que fazer isso. E depois, eu poderia estar fazendo o seguinte, eu poderia colocar aqui, ó, um system.out.println dizendo assim, ó, digite, aqui estamos falando de uma idade, né? Uma idade. E após ele fazer isso, eu vou guardar essa idade dentro do meu vetor idades em uma determinada posição. No caso aqui, né, vamos dizer aqui que eu estaria fazendo na posição 0, ele receberia quem? O meu scan.nextInt. Só que eu não vou ficar repetindo isso aqui, né, para cada um dos meus elementos, que não faz sentido, né? Eu pedi ali, digite uma idade, daí ele vai jogar para dentro de uma determinada idade e eu ficar repetindo o código. Então, aqui faz sentido, novamente, trabalharmos, então, com o for, que nós vimos antes, e jogar esse código aqui para dentro desse for. O que ele vai fazer aqui, ó? Só vamos alterar isso aqui para ele ser o índice i, né, que é o primeiro índice que ele vai jogar para a primeira posição, vai ser no índice 0. Então, vai ficar aparecendo aqui para mim, digite uma idade, ele vai guardar valor, e depois a gente vai ter aqui a impressão desses valores. Vou retirar esse código aqui, vou jogar aqui mais para o final, só para não atrapalhar e a gente conseguir ver aqui o código inteiro. Então, aqui eu vou fazer a entrada dos dados, e aqui eu faço a impressão dos dados. O que vai acontecer aqui? Vejo que aqui eu estou usando, então, o idades.length. Vejo que isso aqui apareceu já quando eu fiz a inserção aqui, a utilização do for de forma automática, né? Digitei for, Ctrl barra de espaço, e utilizei a segunda opção aqui, que ele pega o índice aqui para o array, por isso que ele já pega aqui o idades.length, tá? Foi o que eu fiz aqui. E aqui dentro, então, eu pedi qual a mensagem que eu quero que ele apareça, né? Digite uma idade, e eu vou digitando a idade e ele vai guardando dentro de um determinado índice do meu vetor. Vamos ver aqui na prática como isso funciona. Então, aqui, digite uma idade 15, digite uma idade 32, uma idade 14, mais outra 18, e vai pedir mais outra aqui, 21. E mostrou aqui, 15, 32, 14, 18, 21, que foi exatamente, né, o que havíamos feito aqui, no caso, a inserção.
Ah, ficou tudo grudado aqui, né? Eu poderia ter colocado aqui, ó, uma mensagem aqui para deixar o nosso código mais bonitinho, ó. Botar aqui uma barra contrária N para dar um salto de linha, né? As idades digitadas foram. Vou colocar aqui mais um barra N aqui para ele dar mais um salto aqui, só para deixar mais organizado aqui o nosso código. E vamos ver aqui como é que ele fica. Isso aqui depois é uma parte mais estética, né? Vamos colocar aqui valores. 15, 24, 36, 18, 32. Então, ali as idades digitadas foram e ele mostra aqui as idades. E, claro, aqui você pode começar a colocar, né, várias formas ali para querer cada vez mais melhorando o seu código, né? Por exemplo, aqui anuidades eu posso querer colocar na hora que ele vai imprimir, né? Colocar aqui, dizer que está colocando idade tantos anos, né? O que ficaria, o que isso aqui muda, né, no nosso código? Só para deixar esteticamente ele mais agradável aqui na hora de ver a sua execução, né? 13 anos, 14 anos, 18 anos. Então, vejo que o principal é saber de onde eu estou buscando a idade lá dentro do meu vetor e aqui ele só acrescentou um texto a mais. Então, vejo que é super fácil trabalhar com a entrada de dados, né? Manusear, então, um vetor. Eu poderia, né? Aqui, se eu quisesse, mas eu quero só pegar um vetor lá, né? Um valor de uma determinada posição. Eu posso, então, só mandar aqui um sysalto e dizer qual a posição que eu quero imprimir, mas, em geral, acabamos sempre trabalhando, né, de uma forma mais sequencial. E aí, conseguiu entender o que é um vetor? Facinho, né? No próximo vídeo, eu vou te apresentar mais 3 tipos de vetores. Te espero na próxima aula. Até lá!